Jura, eu vou começar com uma série agora em 2022 de trânsitos do mês. Então, eu vou trazer os trânsitos mais importantes do mês. Lembrando que trânsitos são o quê? A gente tem os ponteiros da astrologia, que são os planetinhas, certo? Eles são indicadores de um momento no tempo. Então, momentos de mais desafio, momentos, às vezes, de fluidez. E a gente sabendo os trânsitos mensais, a gente tem uma certa ideia do tom do mês. Isso, claro, de uma maneira bem genérica, né? Porque cada pessoa aí tem o seu mapa natal, tem a sua individualidade astrológica, a sua promessa natal, como eu falo lá no Instagram. Então, se você não me segue ainda, pode seguir no perfil novo, que é o @nemiastro. Eu vou trazer aqui, então, alguns detalhes desse trânsito de janeiro de 2022. A gente já tem uma série de horóscopos aqui para 2022, para cada signo ascendente. Tá bem bacana para você até entender e compreender a lógica por trás dos horóscopos, né? Porque existe, sim, uma maneira técnica de se fazer horóscopos, tá? Não é de uma maneira aleatória. Então, já tá aqui, você pode ir lá procurar principalmente seu signo ascendente para você ter mais assertividade nas datas que eu falo em cada vídeo, tá certo? Bom, eu desejo, né, para você um 2022 com bastante mudança positiva. A gente tem muitos movimentos, e eles são muito importantes porque eles fazem parte de uma jornada, uma travessia de processos que já começaram lá em 2020, mas que eles vão se desenvolvendo, eles culminam em 2023, onde a gente tem um marco muito importante de mudança. A gente tem várias mudanças de ciclo em 2023, tá? Então, cada pessoa aí tem esse processo, né, em alguma área do mapa. Aqui eu vou falar dos trânsitos de uma maneira geral, tá certo? Bom, a gente começa, então, já o início, né, janeiro, com a Mercúrio, que representa o quê? Mercúrio representa a nossa lógica, né? Então, a maneira como a gente analisa algo, a decodificação da informação, a comunicação, a fala, e toda a comunicação, tá? Não somente a comunicação da fala, mas, assim, a comunicação verbal, não verbal, né? Representa também transportes, meios de transportes, tá? E a gente tem esse Mercúrio entrando em Aquário. Aquário também é um signo lógico e racional, porque ele é de ar. E a gente também tem o seu regente, que é Saturno. Sim, eu estou falando de Saturno e não Urano, porque eu uso os regentes clássicos, tá bom? Se você nunca ouviu falar disso, aprofunde aí o seu estudo dentro da astrologia, tá certo? Então, eu uso esse ponteirinho, que é Saturno. Saturno também está em Aquário. Então, a gente tem um grande processo aí em relação a essa área de Aquário no seu mapa. E lembra que você pode ter ela em qualquer área, tá? Por exemplo, se você tem na área 3, pode ser a comunicação e um processo que envolva irmãos ou pessoas próximas a você. Pode ser um excelente momento para você revisar, estudar, avaliar, até porque a gente tem, então, dentro dessa conexão mercuriana para o mês, a gente tem Mercúrio entrando em retrogradação. E aí eu vou dividir aqui um chartzinho, né? Então, a gente tem Mercúrio retrógrado em Aquário de 14 de janeiro até mais ou menos o início de fevereiro. Lembrando que a gente tem, sim, uma base de sombra da retrogradação. Então, ele está num movimento que não é o passo dele normal. Então, são processos de revisão, de reavaliação, de reflexão para as questões mercurianas, que envolvem, sim, a questão da comunicação e da informação na área onde ele está, que é essa área de Aquário do seu mapa, tá? Porém, perceba que é sempre importante cruzar dados, tá? Então, pega a área de Virgem e a área de Gêmeos, tá bom? Porque elas são regidas por Mercúrio no seu mapa e elas também fazem parte desse processo de retrogradações mercurianas, tá? Por exemplo, se você, como eu, tem Mercúrio na 7, pode ser uma questão de relacionamentos, né? Se você vai fazer uma contratação ou contratar alguém, ou assinar algum contrato que envolvam parcerias, é o momento de ter um pouco mais de atenção. Não existe um momento ideal, a gente às vezes tem que fazer as coisas porque a vida acontece, né? Então você não vai parar a sua vida só porque o Mercúrio está retrógrado, mas é para você ter um pouquinho mais de cuidado com a informação que você recebe, que você avalia, né? E também com a informação que você passa, tá? Porque não é que as coisas vão dar errado, tá? Inclusive, às vezes, dependendo da posição do seu mapa, por exemplo, se o seu Mercúrio está muito bem posicionado, se ele está retrógrado, você tem uma repetição de padrão natal, nas minhas leituras eu vejo muita possibilidade, muita oportunidade, às vezes, acontecendo nessa esfera de Mercúrio retrógrado, tá? Por isso que tudo depende da individualidade do seu mapa, tá bom? Mas é um excelente momento, por exemplo, para quem está estudando, para quem quer aprimorar algum conhecimento técnico, né? Para você refinar, às vezes, alguma informação que você já tem, se você quer, às vezes, memorizar ela, né? Guardar a informação com um pouquinho mais de facilidade, tá? Então, tudo depende do seu contexto de vida, tá bom? Bom, a gente tem também, dentro, né, dessa questão de Mercúrio retrogradando, é que ele vai entrar em Capricórnio. Então, ele está em Aquário, que é um signo de ar, e ele entra em Capricórnio, que é um signo de terra. Então, a gente tem esse processo de reflexão, de reavaliação bem no processo mental, ou seja, eu analiso dados, eu reflito se realmente aquilo é o que eu quero, o que eu não quero,
eu comunico ou eu vejo a qualidade da informação que chega até a mim para tomar uma decisão importante, mas depois eu vou o quê? Eu vou ver qual é a capacidade de estruturação dessa informação. O que eu faço com ela? É uma informação vazia? É algo que eu posso realmente colocar em prática, tá? Quando esse Mercúrio entrar em Capricórnio, ele também estimula essa área de Capricórnio no nosso mapa, tá? E aí, lá pelo dia 25/11, quando ele entra realmente, é que a gente começa a perceber, tá? Lembra que os dois signos são regidos por Saturno, pela astrologia clássica, tá? Então, a gente tem uma conotação muito forte com Aquário, com a área de Aquário. Por quê? Porque essa área de Aquário recebe, né? Então, já está com Saturno ali desde 2020, tá? Então, são muitos, assim, processos de amadurecimento importantes. E lembra que existe uma quebra de sistema, ou seja, existe uma ruptura de um padrão. E às vezes pode ser um padrão mental, né? Coisas que eu pensava antes que eu não penso mais, informações que chegam de uma maneira assim um pouco inesperada, até um pouco truculenta, tá? É importante avaliar a qualidade dessa informação sempre, tá? Quando esse Mercúrio estiver retrógrado, tá bom? A gente tem também as lunações, então a gente tem uma lua nova em Capricórnio. A lua nova, ela é um processo de fechamento de ciclo, tá? Porque ela não tem luz. Então, a gente está abrindo num momento conchinha, né? É um momento mais introspectivo, observe a sua área de Capricórnio no mapa, né? Veja realmente o que você pode ajustar no longo prazo, já que Capricórnio é regido por Saturno. Existe um grande amadurecimento aí em relação a essa área, uma questão às vezes que envolve questões do passado, questões que pegam, né, na gente de uma maneira um pouquinho mais emocional, principalmente se você tem essa repetição de padrão natal, por exemplo, se você tem uma lua em Capricórnio, né, você pode ter uma tendência a perceber isso com mais assertividade, tá? Dentro desse processo de lunação, a lua vai ficar cheia onde? Lá em Câncer, que é o signo oposto. E Câncer é a morada da lua, ela se sente muito confortável em Câncer, ela domina a área, entendeu? É a mesma coisa que você está na sua casa, você que é o dono da casa, você que dita as ordens, tá? E ali a gente tem o ápice de uma lunação. Essa lua cheia, ela traz o ponto de culminação de processos que começaram, às vezes, muito timidamente, lá numa lua nova em Câncer, certo? Então, são 6 meses que teve um movimento nessa área de Câncer na sua vida, tá? E ali chega um momento ápice, aonde você joga um holofote de luz. Então, perceba que muita coisa pode vir à tona, coisas que, de repente, você não estava enxergando tão claramente aparecem, tá? Sempre que tem uma lua cheia é um ápice, né? Às vezes, quando é um signo de água, assim, a gente tem um ápice emocional, mas, de novo, tudo depende de cada mapa. E depois a gente tem uma lua cheia, que é esse ponto máximo de força dela, com um Júpiter já em peixes. Então, existe um processo de trígono, que são aspectos bacanas na astrologia. De novo, tudo depende de como você avalia, né, as conexões dos planetas, mas está fazendo Júpiter, esse trígono, né, com o benéfico que é Júpiter, tá? Então, a intuição, a percepção, os novos projetos, a gente pode perceber coisas que antes a gente não percebia no feeling, sabe? É aquela coisa, não sei como eu sei, só sei que eu sei. Então, se você é uma pessoa conectada, se você, se você trabalha a sua espiritualidade, por exemplo, se você é uma pessoa que medita, que você gosta desse momento mais seu, ali você pode estar no ápice de um momento onde você percebe muita coisa, tá? E observa as suas emoções. Muito do que a gente percebe de uma maneira não tangível e material vem através de uma resposta emocional, tá? É que a gente não é ensinado a ouvir a nossa intuição, né? Muito pelo contrário, a gente geralmente desdenha. Ah, coisa da minha cabeça, nossa, por que eu tô pensando isso? Se surgir alguma coisa nesse ápice, tá? E quando a gente tem essa lua cheia em Câncer, tá? É lá no dia 17 de janeiro. Mas perceba que a astrologia, ela é um processo. Quando eu falo que ela é um reloginho lá no meu Instagram, aliás, se você não me segue, é o @nemiastro, é um processo. Então, a gente fica muito ficcionado, às vezes, no dia. Mas uns 2 dias antes, uns 2 dias depois, isso está muito aflorado. Então, perceba o que surge ali naquele momento, tá? E também na sua intuição, na sua percepção, coisas que você... tem coisa aí, tá? Então, se você principalmente é uma pessoa onde esse ponto, ele ativa muita coisa no seu mapa, pode ser muito mais significativo, tá certo? O que a gente tem também que é muito interessante, que dá essa dinâmica, né, de mudanças rápidas, que vem com muita força, principalmente até maio e junho de 2022. Urano entra em movimento direto. Urano, ele é o cara, né, das surpresas, das coisas inesperadas, das coisas que acontecem, às vezes, sem a gente planejar. Perceba que o Urano está em Touro, que é um signo muito ligado à estruturação, as coisas que nos trazem segurança. E esse Urano está aí para mostrar o quê? Desde março de 2018, mas depois ele veio com força mesmo em março, abril de 2019, tá? Ele veio realmente para reestruturar muita coisa. Só que essa reestruturação uraniana,
ela não é suave, tá? Vem realmente, ó, ou você muda ou você muda. Não tem que ficar refletindo, não tem que ficar procrastinando. Então, podem ter situações que aconteçam e às vezes não é necessariamente uma situação totalmente nova, tá? Porque ele está finalizando uma retrogradação, então já teve esse processo de reflexão, tá? E é legal avaliar aonde você precisa deixar coisas para trás, tá? Porque é um marco de inovação, é um marco de mudança e é um marco assim de virada, tá? E agora esse processo, como ele está muito direto, esse ponteiro, ele começa a acelerar muito. A gente começa a ver as coisas acontecendo com muito mais rapidez, tá? Lembrando que Saturno continua em Aquário, então a gente ainda tem para os signos inteiros, né? Um processo às vezes de tensão e assim a mudança ela está iminente, mas a gente às vezes tem uma certa resistência por um certo apego, tá certo? E aí você vai ter que ver principalmente onde é que está essa área de touro no seu mapa, a correlação com essa tensão às vezes em aquário, o que o processo começa a acelerar nesses processos, tá? Se você já é uma pessoa avançada no seu estudo de astrologia, sempre cruze com as regências, que aí você vai dar mais assertividade nas leituras, tá? Se eu tô falando de Urano em Touro, você já tem que automaticamente pensar, peraí, mas onde é que tá minha Vênus? Porque existe uma correlação forte, tá? Isso é o que eu ensino no curso de direcionamentos do mapa natal, onde a gente aprende toda essa base, esse cruzamento de dados complexos, né, da astrologia, tá? A gente tem a mudança de nodos lunares também, tá? A mudança dos nodos em janeiro são dos nodos verdadeiros, tá? Existem 2 cálculos. O do nodo médio já aconteceu lá em dezembro, agora tem a mudança dos verdadeiros. Coisas técnicas, mas o que é importante saber? Que no próximo eclipse de Escorpião e Touro, né, que a gente tem esse eixo muito forte para os eclipses até 2023, o próximo eclipse já acontece com os nodos nesse eixo, tá? Aí sim vem o movimento e a mudança, que vai ser muito significativo para quem tem muita coisa nesse eixo, né? De Touro e Escorpião. E aí, como que você pode ir avaliando qual é, para você, né, a dinâmica desse ponteirinho? Já observa, desde novembro, dezembro e agora, né, com esse fechamento dos nodos verdadeiros, o que aconteceu que envolve essas áreas de Touro e Escorpião no seu mapa? Aqui pode ser um pouco intenso, tá? Eu não vou dourar a pílula, dizer que tudo é lindo, tudo é transformação. Não, às vezes as coisas vêm, elas nos deixam um pouquinho tensas, tá? Mas eclipses, eles trazem movimentos fortes de mudança, que não é necessariamente no dia do eclipse. São 18 meses desse processo, tá bom? Então, 18 meses culmina onde? Lá em 2023. Então, por isso que eu falo, tem muito ponteirinho em 2023 que está ligado a esse processo de travessia, ou seja, qual é o norte que a gente vai dar para a nossa vida em 2022, tá? E é importante que a gente pegue esse trajeto e que faça as mudanças, porque os planetas, eles são simplesmente ponteiros. Não faz nada para você, não te influencia, não joga pozinho mágico, tá? A gente tem a nossa responsabilidade, a gente é dono da nossa vida, sim. Nós não somos marionetes de planeta, tá bom? Bom, a gente tem o Sol entrando em Aquário no dia 19 de janeiro. O Sol, lembra que o Sol é a nossa verdadeira individualidade, né? A gente tem, claro, eu não estou falando aqui de astrologia mundana, tá? Estou falando mais nesse olhar para o mapa natal, que eu quero que cada indivíduo tenha essa liberdade de olhar o próprio mapa e conseguir fazer um planejamento, tomar decisões mais assertivas em relação à sua própria realidade, tá? Então, o Sol, num contexto mais individual, ele representa a verdadeira vontade, quem a gente verdadeiramente é em essência, às vezes não quem a gente pensava ser dentro dos ciclos onde a gente vive, né? O Sol em Aquário está numa debilidade, porque ele rege o signo oposto, que é o signo de Leão, tá? Mas não fica com essa coisa, isso é bom, isso é ruim, tá? A gente está falando de mapa natal, a gente não está falando de mapa diletiva, de astrologia horária, que são outras linhas, tá? Mapa de natal, a gente sempre tem que entender o contexto do indivíduo, aonde que estaria, por exemplo, seu Saturno no mapa natal, tá certo? A gente tem um trânsito que ativa a área de Aquário no seu mapa. Esse trânsito, esse Sol, ele conecta com Saturno, que está lá, que é o próprio regente. Então, é um grande amadurecimento, é uma percepção que pode acontecer em relação a essa área do seu mapa. Aí, eu não posso dizer para você agora o que é. Por quê? Porque eu quero que você pegue o seu mapa, entenda a sua promessa natal e vá lá ver onde é que está Aquário. Ah, Neme, eu tenho Aquário na casa 8. Ok, então a casa 8 está ligada ao quê? Recursos e finanças que envolvem outras pessoas na sua vida. Você é casado, casada? Então, como que está essa finança do casal, né? Você tem dívidas, você tem alguma questão com impostos, financiamento, pensão, né? São assuntos da casa 8. A casa 8 é uma casa de segredos também, né? Então, às vezes, alguma coisa que vem à tona ali que é para você enxergar, isso faz parte de mim ou não, tá? Lembrando que a Saturno já está passando por ali, então existe um grande processo de amadurecimento também de como você trabalha, ou seja, qual é a gestão dos seus recursos quando esses recursos têm o dedinho de outras pessoas na sua vida, tá? A gente tem um momento muito importante, né, que acontece, que é bem legal de observar, tá? Que é Marte entra em Capricórnio. Por que isso é importante? Marte, ação, né? Então, quando a gente tem aquela vontade de fazer algo, né?
a gente quer, assim, vou lá e conquistar algo, é Marte, tá? Conceito marciano. E Marte, Capricórnio, tá em uma exaltação. Então, ele tem muita força para executar o que ele se propõe a executar em cada mapa, tá certo? Então, vou pegar aqui uma questão bem geral. Veja a área onde esse Marte entra no seu mapa, tá? Pode ser um momento onde você perceba uma certa ação mais instintiva, tá? Então, de uma maneira desequilibrada. Cuidado com brigas e desentendimentos dentro daquela área da sua vida. Então, por exemplo, se está na sua casa 3, né? Cuidado com briguinhas e desentendimentos com irmãos, pessoas próximas a você, questões de vizinhança, transportes, tá? Mas também pode ser um excelente momento se você quer tomar uma iniciativa em relação a algum projeto de longo prazo. Porque Marte está no signo cardinal, que é Capricórnio, e ele vai conquistando de uma maneira paulatina, ou seja, ele não cansa, né? Ele é um guerreiro constante, tá? Então, coisas que você quer iniciar ali, dependendo do seu contexto de mapa, pensa sempre no longo prazo, tá? Não é só no aqui e no agora. Mas a gente nunca descarta que Saturno e Marte têm natureza maléfica nas suas qualidades, tá? Isso faz parte do bloco dos tijolinhos de fundamento da astrologia, tá bom? Pra gente entender o porquê que a vida, né, assim, não é sempre glitter rosa, tá? Então, cuidado com as coisas que às vezes geram uma certa tensão, tá? E se você for avançado, cruze com a posição de Saturno no seu mapa, porque Saturno comanda tudo que está em Capricórnio, e a posição de Marte no seu mapa. Afinal, Marte está ali, né? Você tem que entender qual é essa natureza de Marte natal para você entender os trânsitos de uma maneira mais individualizada, tá bom? Bom, a gente tem Vênus que está retrógrada desde a metade de dezembro, voltando para o movimento direto, também em Capricórnio. Perceba que a gente tem uma tônica interessante aqui. Tem muita coisa ligada a Saturno. Como assim ligada a Saturno, Neme? Coisas em Capricórnio, coisas em Aquário, certo? Os dois signos estão ligados a Saturno. Então, é um processo muito importante. Saturno, ele tem essa característica maléfica, né? Então, às vezes a gente se sente um pouco com restrições, se sente um pouco limitado, mas existe dentro de todo o processo saturnino um amadurecimento. A coisa é que às vezes a gente quer tudo pronto, a gente quer tudo de mão beijada, e não, a gente tem que conquistar, tá? Esse processo de reflexão venusiana que estava acontecendo ali em Capricórnio, ele já vem, né, de um bom tempo, então desde a metade ali de dezembro, e ela teve uma conjunção com Plutão, então a gente teve uma questão muito intensa ali, ligada à área de Capricórnio no nosso mapa, tá? Então, às vezes, realmente, o que está funcionando, o que não está, né? Aonde que essa harmonia, ela às vezes está um pouco desequilibrada, por exemplo, tá? O que eu posso mudar em relação aos meus recursos, mas que exigem o quê? O meu comprometimento. Não é o que os outros acham, o que os outros pensam, o governo, periquito, papagaio, não, peraí. Como que eu, na minha responsabilidade como pessoa, eu administro essa parte da minha vida. Aí você vai olhar a área de Capricórnio e a regência que está lá em Aquário. Então, essas duas áreas, tá? Vou te dar um exemplo prático aqui para você pensar. Se eu tenho Capricórnio na área 2 e Aquário na área 3. Então, eu tenho uma conexão de questões financeiras, né? Capricórnio na 2, o meu dinheiro, como eu ganho, como eu gasto, como eu administro, né? Qual é a minha responsabilidade financeira? Qual é a minha responsabilidade assim, no cenário em que eu me encontro financeiramente, tá? A gente tem uma questão de casa 3. E a casa 3, por exemplo, ela pode ser muito válida para estudos, para ensino rápido, informação rápida, tá? Às vezes questões de comércio local, sim, porque ela é júbilo da lua, tá? Então, às vezes ela tem uma questão de comércio local. Aí você vai ter que ver, claro, dentro da sua vida, o que se encaixa, né? Para você fazer esse processo de reflexão e transição e voltado para a área de Capricórnio, que, por exemplo, nesse caso é a área 2, o que está estruturado e o que dá para buscar um certo equilíbrio. Mas aqui é Capricórnio, precisa ser feito. Não é a gente ficar sempre pensando, refletindo, avaliando e não executando nada na vida, tá? A gente está aqui para fazer, para executar, tá bom? E esse ano, com todas essas retrogradações de Mercúrio de ar para terra, é muito importante a gente avaliar o que a gente está fazendo, o que dá para fazer. Ah, mas não dá para fazer nesse momento, tá tudo certo. Mas nesse momento tem alguma coisinha, nem que seja pequenininha, que já dá para você colocar em prática. Perceba, tá? E se você é avançado, você sabe que Vênus está lá em Capricórnio, mas ela comanda quem? Ela é dona do signo de Touro e do signo de Libra. Então, se você for avançado, você pega essas duas áreas do seu mapa e correlaciona. Por exemplo, vamos lá. Nesse exemplo que eu te dei, se Capricórnio está na 2, eu tenho uma área 6 de Touro e eu tenho uma área 11 de Libra, tá? Essas áreas, elas envolvem, então, com Vênus passando ali em Capricórnio, tá? O que você vai perceber?
questões, às vezes, do seu trabalho, da sua rotina, da sua produtividade, tendo impacto direto na questão financeira. Pode ser, às vezes, você percebendo, caramba, se eu me organizar melhor, eu posso ganhar muito mais, né? Organizar suas finanças. Lembra que a casa 11, ela é a casa 2 da casa 10, tá? Isso é uma técnica de derivadas que eu ensino no curso de base, tá? É os ganhos da sua carreira, são os benefícios que você colhe em relação aos seus objetivos de vida. Perceba que existe uma certa correlação trabalho, carreira e dinheiro. Pois é, por isso que cruzar dados é tão importante, para você não fatiar o seu mapa e ver nada isoladamente, tá? Então, não é porque Vênus representa dinheiro, tá? Porque vai depender de cada mapa, tá bom? Às vezes você tem, como nesse exemplo que eu te falei, né? Vênus está lá na 12, rege a casa 11, Vênus rege a casa 6, então a correlação aqui, ela tá passando diretamente para uma área 2, que era financeira. Mas dependendo em outro mapa, pode ter correlações ligadas a filhos, a saúde, né? Que é uma questão de casa 6, mas dependendo da posição que está no mapa, a gente cruza os dados e a gente vai vendo exatamente o que Vênus significa para você, tá? Não necessariamente é só relacionamento ou só dinheiro, tá bom? A astrologia natal, ela é individualizada, tá bom? Quanto mais você souber do seu mapa, quanto mais você entender essa bússola, quando você ver trânsitos astrológicos, você vai inclusive entender, ok, eu tenho uma retrogradação aqui, mas para mim isso significa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sei lá, para minha prima vai significar outra coisa. Por quê? Porque são ponteirinhos que se cruzam em relação a uma promessa natal, que é o seu mapa, né? No dia que você nasceu, que você calcula com o seu horário, com o local e com o dia, tá certo? Bom, aqui a gente tem também uma lua nova em Aquário. Aí, de novo, lembra a questão da lua nova? A gente fecha a lunação ali de Capricórnio e a gente faz esse processo introspectivo em Aquário, tá? Lembrando que Saturno está em Aquário. E às vezes pode ser um momento bem importante para você olhar, né, para essa área de Aquário e ver de uma maneira muito lógica o que está funcionando, o que não está, que tipo de movimento que você já pode ir fazendo para ajustar. E sempre procure fatos, coisas tangíveis, coisas lógicas, porque Aquário é ar, tá? E, de novo, se você for avançado, você vai cruzar com a posição de Saturno no seu mapa, tá? Por exemplo, eu posso estar falando aqui de questões muito racionais e práticas e digamos, bem ver para crer, né? De Aquário, aí a pessoa me diz, mas eu tenho Saturno em peixes. Perceba que muda completamente a tônica dessa lua nova para essa pessoa, tá? Mas vamos aqui de trânsitos gerais, tá? Então eu trouxe aqui para você ter uma visão geral dos trânsitos de janeiro de 2022. Pretendo fazer isso todo mês e trazer também outros astrólogos para mostrar a interpretação deles. Por quê? A astrologia ela tem uma base de fundamentos, isso não muda, né? Aspecto, signos, mas ela tem várias linhas interpretativas. Então, né, de repente, uma visão mais humanista, mais comportamental, uma visão mais de acontecimentos, né? A gente tem a astrologia natal, que é do indivíduo, tem a astrologia mundana, que é do coletivo, tá? São coisas diferentes. Eletiva, existem várias linhas, né? A horária, que responde uma pergunta, eletiva, que escolhe o melhor momento para algo, tá? E cada astrólogo tem a sua linha interpretativa. A astrologia ela é simbólica, então ela depende também de uma interpretação de conceitos, tá bom? Então vou convidar outros astrólogos para fazer comigo também, a gente vai debater os trânsitos, e aí você, como estudante, também vai absorvendo todo esse conhecimento, né? E também vai olhando em relação ao seu próprio mapa. Às vezes a gente tem que tomar decisões importantes e a nossa mandala astrológica ela é simplesmente um relógio pessoal. Quanto mais a gente aprende o nosso mapa, quanto mais a gente entende o nosso padrão, mais a gente vai percebendo claramente os ciclos acontecendo e auxilia muito na tomada de decisões, tá certo? Bom, já que estamos no primeiro mês, né, de janeiro de 2022, eu desejo para você realmente que todo esse processo de mudança seja positivo e não se exima da sua responsabilidade também em fazer essa mudança acontecer, tá certo? Até o próximo mês.